Hoje a gente tem falado sobre temor e a gente viu que o temor ele tem a ver com admiração, ele começa com uma admiração. A admiração ele se torna em honra, em a gente abrir o nosso coração para que Deus entre e se manifeste. Mas existe uma terceira etapa nesse nosso temor, e nós vimos tudo isso lá no nosso primeiro vídeo, na etimologia, o que a palavra temor quer dizer, e a gente foi só construindo com relação a isso. E o último estágio do temor, primeiro estágio, admiração, segundo estágio, honra, terceiro estágio, a devoção, que é uma característica prática do temor. Em 1 Reis, capítulo 11, você pode abrir lá comigo? 1 Reis, capítulo 11, no verso 4, diz assim: sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, falando de Salomão. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Então está fazendo uma comparação entre Davi e Salomão. Davi sendo uma pessoa fiel e Salomão não sendo uma pessoa tão fiel quanto Davi. Porque no final da sua jornada, o seu coração foi pervertido, o seu coração foi transformado e ele começou a seguir e adorar outros deuses. Na nova versão internacional diz assim: à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. A Bíblia Viva coloca assim: especialmente quando ele ficou velho, elas conseguiram que ele adorasse os deuses delas, em vez de se dedicar completamente ao Senhor, conforme seu pai Davi se havia dedicado de todo o coração. E todas essas palavras, totalmente dedicado, ou completamente dedicado, ou fiel, tem a ver com uma palavrinha chamada devoção. Para mim, esse é o ápice da vida de temor. Porque devoção fala não apenas de você abrir o coração, como nós falamos da honra, mas fala de você se entregar por completo. De você viver por um único caminho. Lembra que nós falamos lá em Jeremias capítulo 32? Nós falamos, olha, então Deus falando, eu darei para eles um só coração, um só caminho. Esse um só coração, um só caminho tem a ver com essa vida de devoção, de estar completamente dedicado, só fazer aquilo, só olhar para aquilo, só aquilo importa. Então, eu quero ver com vocês aqui, rapidinho, existem outras palavras para devoção, por exemplo, a palavra shalem, que significa algo completo, algo íntegro, sem divisão, algo perfeito, algo cheio, algo completamente em paz. Existe a palavra herem, herem significa algo dedicado, algo santificado para um propósito. Lembra? A todos os que o temem, os seus santos. Lembra que nós vimos lá no Salmo? Os que o temem, quem é que tem? Os seus santos. A palavra herem tem a ver com alguém que é dedicado, santificado. Ou seja, a palavra santificação também tem a ver com dedicação. Aleluia. Outra palavra, a palavra nafen. Nafen significa dar, tributar, devotar, consagrar, dedicar, confiar a, entregar-se. Você está entendendo o que é realmente a palavra temor? Que começa com admiração, que se torna honra e que por fim o ápice dela é a palavra devoção, a pessoa que se entrega por completo. A outra palavra é a palavra lereg, e lereg significa devoção a livro, devoção aos estudos, devoção à palavra de Deus, por exemplo. E a última palavra é a palavra hesed. E hesed significa um amor constante. Hesed era o termo no Antigo Testamento para graça e misericórdia. Hesed também pode ser usado para fidelidade. Lembra que nós vimos aqui, não era de todo fiel.
fidelidade, bondade, mas recebe também pode ser usado como devoção. Ou seja, se eu pudesse juntar tudo isso, eu diria para você que devoção é um envolvimento pessoal, por completo, com o propósito de se colocar debaixo da pessoa a quem você serve. Isso nos fala de uma atitude de entrega. Ou seja, vamos rapidamente, vamos destrinchar isso que a gente falou. Devoção, então, é um envolvimento. A gente está falando de temor. Temor que culmina na palavra devoção. Devoção é um envolvimento e não apenas um desejo. Você sabe que na admiração você pode ficar no campo do desejo. Nossa, eu estou contemplando, mas ele está lá e eu estou aqui. Nossa, como seria bom. Nossa, como seria legal ser assim. Quando nós chegamos na parte da devoção, a devoção é um envolvimento e não um desejo. Número 2, envolve a nossa pessoalidade. É pessoal, nós falamos que é um envolvimento pessoal. Você anotou essa frase? Devoção é um envolvimento pessoal, por completo, com o propósito de se colocar debaixo da pessoa a quem você serve. Então, número 1 é um envolvimento. Número 2, envolve a nossa pessoalidade, ou seja, é pessoal. É seu, é meu. Envolve a nossa vontade, envolve o nosso pensamento, envolve a nossa mente, envolve a nossa atenção não dividida, ou seja, tem a ver com o coração disposto. É por isso que 2 Coríntios capítulo 11, olha só que interessante, no verso 1 até o verso 3, na nova versão internacional, diz assim: espero que vocês sejam pacientes comigo, enquanto continuo falando como um tolo. Tolerem-me e deixem-me dizer o que vai no meu coração, o apóstolo Paulo está falando. Tenho uma profunda preocupação por vocês, igual àquela que o próprio Deus tem, preocupação de que o amor de vocês seja somente por Cristo, tal como uma moça pura reserva o seu amor para um homem apenas, aquele que será o seu marido. Mas estou amedrontado, temendo que de alguma forma vocês sejam desviados da sua devoção simples e pura ao nosso Senhor, tal como Eva foi enganada por Satanás no jardim do Éden. Está falando da nossa atenção não dividida. Devoção, então, envolve o nosso envolvimento, envolve a nossa pessoalidade. Número 3, deve ser algo completo e não dividido. Hebreus capítulo 12, verso 2, diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E essa palavra olhar, aforao no grego, significa olhar no sentido de uma atenção indivisa, ao ponto de desviar o olhar de todas as distrações, a fim de fixar o olhar em um único objeto, sem distração. Falar sobre devoção é falar de fechar o campo das distrações. Se a gente está falando de temor, nós precisamos, para andar em devoção, fechar o campo das distrações, para que somente Ele importe, somente a palavra dele importe, somente a vontade dele importe. E por fim, devoção, ela vem com um propósito. A Joyce Meyer, ela tem uma frase muito legal. Ela diz: se você fizer do tempo com Deus sua prioridade número 1, tudo mais se encaixará. A gente falou de fechar as distrações. E agora a gente está falando de ter um propósito. Qual é o propósito? Quando a gente fala de colocar-se debaixo de um outro, a gente vai ver isso na nossa próxima lição, onde a gente fala sobre o serviço como adoração a Deus. E colocar-se debaixo tem um propósito. E esse propósito não começa em apenas servindo a Deus, começa no nosso relacionamento com Ele. Você lembra do filho pródigo? Que o filho pródigo, depois, ele pega a sua herança, sai, gasta tudo. E ele volta, quando ele volta, ele cai em si e ele fala: poxa, mas até os servos do meu pai tem coisa melhor do que eu estou passando aqui. Então vou voltar. E ele volta com uma atitude de servo.
Ele volta com uma atitude de servo pronto para servir. Veja, é atitude. Não é apenas um desejo, é uma atitude. Pai, eu quero te servir. Mas o pai lembra ele que ele é um filho. Ou seja, o pai lembra ele de um relacionamento. Porque não adianta a gente servir a Deus fora de um relacionamento. Não adianta a gente servir a Deus por obrigação. A obediência ela tem que vir de um coração que teme a Deus, de um coração que admira a Deus nesse relacionamento. Então, quando a gente chega numa atitude de humildade, a gente já viu que submissão tem a ver com humildade. E nós já vimos justamente essa perspectiva de que nós somos filhos e como filhos nós também podemos nos entregar como servos para que o desejo dele se manifeste através da nossa vida. E é assim que nós somos servos de Deus. Nós estamos falando de temor e o temor ele combina num propósito. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi era devoto a Deus por completo. Eu creio que depois dessa lição, você nunca mais vai ver a palavra temor de qualquer maneira. Lembra dessas 3 palavras. Temor começa na admiração. Temor avança para a honra, que é eu abrindo o espaço para que Deus tenha o primeiro lugar. Mas culmina na devoção, onde eu e você nos entregamos por completo a Ele. Que Deus te abençoe. A gente se vê na nossa próxima lição, onde a gente vai falar sobre a terceira resposta a um Deus maravilhoso. Resposta bíblica, que é a palavra serviço. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.